Eduardo Bolsonaro diz que a eleição de 2026 pode não acontecer. Ele fez uma manifestação e disse que se não seguir, se não obedecer à chantagem do Trump, nem eleição nós teremos aqui em 2026. Ou seja, isso aqui é mais uma ameaça de golpe de Estado, é muito mais do que uma bravata, né? É por isso que eu estou falando. Veja só a importância que nós estamos tendo nesse momento de ter uma liderança política com foco e está fazendo todos os alertas à sociedade brasileira e está mobilizando para provocar coesão. Então, assim, isso é para ontem. O Lula deveria estar fazendo lives todos os dias pela manhã e respondendo todas as agressões, desmentindo tudo aquilo que é jogado contra ele, ridicularizando coisas que são faladas, são espalhadas nas redes sociais. Mas, infelizmente, o Lula ele não tem essa percepção, parece que não tem essa percepção, e quem está perto dele não tem coragem, não tem saco de chamá-lo para isso, de falar, presidente, olha só, a comunicação hoje ela é vital se está nas redes sociais, tá conversando com as pessoas. Nós estamos num momento de conflito, e nesse momento, se a gente não tiver uma vitória no final, quem ganha é essa gente. Se essa gente chegar ao poder, o Brasil acaba. O Brasil vai acabar. Eu não sei o que vai acontecer na Argentina. Na Argentina, o Milei está conseguindo uma devastação lá tão grande que é um negócio impressionante. E se a gente perder o poder aqui no nosso país, nós vamos correr riscos também muito grandes, porque com uma parcela da sociedade estressada e alienada, os meios de comunicação, o sistema financeiro, grupos internacionais, todos juntos, foi o que aconteceu na Argentina. Eles vão passar o cerol. Então, a questão da comunicação politizadora, e para provocar uma coesão, um esclarecimento, ela é para ontem. O Lula tem que começar a falar com maior rapidez, né? Agora, incrível, Ricardo, é que a gente que está aqui na internet, nós estamos vendo isso na nossa cara, no cotidiano, e o pessoal de comunicação do governo. E não é por falta de aviso, né? Nós estivemos lá, mas enfim, fomos tratados no final da história como bobos, né? Porque a gente foi lá, ficamos conversando, deu um monte de sugestão, fizemos uma série de alertas e tal, e nada. Aí a gente vê o Lula em rede nacional com uma peça publicitária totalmente imprópria para o tipo de momento que a gente está vendo, né? Agora, eu estou carcando a porrada também, estou colocando no Twitter, já coloquei 3 postagens lá, metendo a lenha na Secom para ver, eles nem estão falando mais comigo, né? Pararam de falar comigo, porque talvez estejam se sentindo muito desconfortáveis. Aí tem um problema que a gente tem que falar, né? É gente que está grudada na estrutura de Estado, está garantindo um salário todo mês e acha que a vida vai ficar a vida toda ali, ganhando saláriozinho ali. Ou se não estiver ganhando salário, vão terminando o governo, vão para uma agência de publicidade, vão para alguma coisa assim. Enfim, isso é um problema sério. Porque, inclusive, a falta de cobrança faz com que haja essa letargia, né? A falta de não por nossa parte, nós cobramos. Agora você tem, por exemplo, o PT, que é o partido do presidente da República, porque não tem inserção nenhuma na política comunicacional, não consegue arrastar o presidente da República. Eu fico impressionado, um negócio assim, o presidente foi para o Congresso da Uni. O presidente foi para o Congresso da Uni, é um congresso muito sensível. Então, quer dizer, o que se vai falar nesse congresso tem que ser bem pensado, enfim, porque tem repercussão, né? Então, quer dizer, o presidente vai para uma situação dessa e não vai para as outras que não tem bola dividida, que poderia estar jogando muito mais informação. Então, tem um erro de compreensão muito grande na comunicação, isso prejudica o país, porque prejudica o governo, prejudica o esclarecimento da sociedade e prejudica a nossa luta, porque a gente fica quase que cada um por si, fazendo a contenção de guerrilha. Eu gravando um vídeo defendendo, atacando ou rebatendo coisas que o Nicolas Ferreira fala contra o governo, mentiras que o Gustavo Gaia fala contra o Lula, contra a Janja. Pô, a gente gasta uma energia danada de forma reativa, porque o governo não consegue pautar a sociedade. Então, eu acho... Fica dizendo que o senhor tem que ser o ministro das comunicações, tá vendo aí na tela? Não, isso aí eu acredito que seja... Isso aí nem em sonho de Júlio Verne isso aconteceria, porque o governo também tem uma questão complicada, que existem muitos interesses, né? Legítimos, interesses ilegítimos, mas isso todo governo tem. E ninguém chega à posição de ministro sem nenhum tipo de interlocução, nenhum tipo de... É muito raro, assim, uma pessoa que é de uma área, acontece, tá? E ser alçada a uma posição dentro do governo, né?
Mas, infelizmente, nós vamos ter que continuar aqui na janela mesmo, mandando sapato. E por que eu faço isso? Às vezes até com desgaste pessoal, né? Desgaste lá com o pessoal do governo, o pessoal da SECOM, enfim, desgaste com uma parte da audiência do Portal do José e tal. Mas é porque eu acho que isso é uma obrigação patriótica minha. Eu não posso simplesmente me acomodar. O cara da SECOM vai ficar magoado. Dane-se ele. Pegue o boné e vai embora. Eu falava isso pro Pimenta, lá para a turma do Pimenta, que não conseguimos arrastar o Lula, trazer o Lula não quer. Então eu falava, então vocês peguem o boné e vão embora. Chega o presidente da República, presidente, olha só, nós precisamos que o senhor venha para a comunicação. Não vou para a comunicação, não gosto. Então, presidente, olha aqui meu boné, o Brasil é dos brasileiros, estou indo embora. Se é para ficar aqui e não ajudar a transformar a realidade, então eu vou ser cúmplice de um naufrágio. Eu vou estar aqui dentro do Titanic, vendo que o Titanic vai bater no iceberg. Estou tentando avisar o senhor, e o senhor quer manter o Titanic na direção do iceberg? Então eu vou pegar o barquinho aqui e vou embora. Então, se o Sidônio... Porque olha só que coisa, Ricardo. O Lula vai ter uma melhoria de aprovação, com certeza. Isso já começou a ser sentido por conta das posições dele, mas isso não se deve em nada ao trabalho da SECOM. A SECOM não tem nada a ver com isso. Porque é a conjuntura política e a própria aparição do presidente da República que estão fazendo com que haja uma percepção da sociedade de quem está do lado de quê. Porque se depender deles, vão fazer aquelas peças publicitárias. O Lula vai fazer um outro pronunciamento. Vocês imaginam Winston Churchill falando para o povo dele e tocando musiquinha no fundo? Ele falando um momento grave, e aí vem musiquinha de fundo, e aí aparece uma pessoa sorridente, aí aparece outro colhendo uma coisa na horta, aí aparece um outro trabalhando e tal. Não é isso, gente. Nós estamos com o momento agora em que o Brasil está sob ataque. A nossa soberania, a nossa unidade nacional, o nosso território, o nosso futuro. Então, não se responde a esse tipo de situação grave sem a gravidade que a coisa necessita. Nem sempre o marketing resolve as coisas. O que resolve é o olho no olho. Isso aí o Lula é craque. Seria muito melhor o Lula fazer como os videozinhos do Nicolas Ferreira. Fundo preto, o Lula ali, pá, olho no olho e mandando o papo. Do tipo, gente... Teria muito mais efeito, com certeza. Está acontecendo. Já pela estética, que queria chamar a atenção? Estou viajando aqui, tá? Porque eu não sou especialista da área, mas eu sei o que funciona e o que não funciona, pelo menos. O Lula é um grande comunicador. Se coloca ele para falar ali, do momento grave que nós estamos vivendo, com camiseta preta, com terno preto, sei lá, direto para a pessoa ali, quem estivesse assistindo parava tudo. Agora você está assistindo o Jornal Nacional, aí vem aquele negócio com o Lula falando no meio. Aí entre uma fala do Lula e outra aparece uma palavra grande, né? Reconstrução, soberania e musiquinha, né? E aí corta a fala do Lula, quer dizer, o Lula vai falando e aparece a imagem de uma trabalhadora, aí vem uma criança sorrindo, aí o outro colhendo flores. Tão de sacanagem. Então, lamento, eu vou continuar dando porrada. Porque por omissão eu não vou pecar. Então, sai da frente que eu... Professor, eu queria comentar com o senhor o que aconteceu com o Bolsonaro ontem. Ricardo, não precisa me chamar de senhor, não, cara. Cada vez que você me chama de senhor, eu envelheço 10 anos. Poxa vida, mas o senhor é professor, tudo bem, já então. Já tô virando Matusalém aqui. Porra, chama de Zé, você. Tá certo. Vamos lá, então. Eu queria compartilhar com você essa tela aqui, ó, né, com todo mundo que está assistindo a gente também, porque é o seguinte, o pessoal fala muito de dólar na cueca, e olha só, Bolsonaro guardava dólares na gaveta de suas cuecas. Saques foram fracionados. E aí o que me chamou a atenção, além do dólar na cueca do Bolsonaro, acabou esse argumento deles, foi essa outra matéria aqui, ó, sem apoio popular, Bolsonaro só houve marcha fúnebre. Eu estava no ICL ao vivo, na hora que estourou a história da operação, e a gente acabou esticando o programa, e aí a gente ficou acompanhando, ele deu entrevista coletiva, ele foi lá na Polícia Penal colocar a tornozeleira, gerou uma aglomeração de jornalistas, mas só. Não se viu gente na rua, não se viu povo na rua. Né? O que aconteceu? Cadê aquela capacidade de mobilização? Desapareceu mesmo? O povo desencantou de vez? Eu acho que a última manifestação que eles fizeram já foi o retrato, né? Já foi muito pífia. Porque o Bolsonaro, o último grande ato de covardia dele foi o depoimento dele com o Alexandre de Moraes, lá no STF, que ele pediu desculpas 7 vezes, depois fala para o ministro Alexandre de Moraes para ser vice dele. Aquele troço ali, quem estava com ele ainda e tinha assim, uma virulência espiritual e esperava que ele fosse reagir de uma maneira mais contundente ali deu uma murchada muito grande.
E aí o seguinte, na manifestação lá em São Paulo, você viu muitas pessoas de igrejas, né, que estavam lá, pessoas que choram e tal, servidores públicos do Tarcísio, liberou para as pessoas irem para lá e tal, ou estimulou, da prefeitura, do Ricardo Nunes também, que é muita gente, e caravanas de todo canto do Brasil que foi para lá, assim, pequenas caravanas, né? Uma van vindo lá de Bauru, o PL de Cotia, as mulheres, o grupo de mulheres de São Bernardo do Campo. Então, aí aquilo ali foi o que sobrou. Aquilo foi o que sobrou. Agora, se fizer. Tanto é que eu acho o seguinte: sobrou tão pouco, agora que eu acho difícil eles fazerem outra manifestação. Agora estava um momento bom de prender o Bolsonaro, porque eles estão muito enfraquecidos. Mas como a gente obedece o devido processo legal, vamos ter que aguardar. Agora, nós, graças a São Xandão, nós estamos livres dessa criatura nas redes sociais. Ele não pode fazer postagem agora, isso já dá uma... Então só fica a periferia insana do bolsonarismo postando as coisas nas redes sociais. Mas isso já diminui mais ainda o discurso dessas pessoas. Agora, nós estamos nesse momento em que o Brasil está sofrendo esse ataque todo e a gente vai ter novidades em relação a isso a partir do dia 1º de agosto. Porque aí as sanções entrarão em vigor, a gente vai ver o que foi possível negociar ou não, se foi jogado para frente essa taxação, se os alimentos foram excluídos disso, né? E porque, como eu comentei aqui no começo do nosso papo, são quase todos os países do mundo que no dia 1º de agosto vão enfrentar essa questão e que vai respingar diretamente no cidadão norte-americano. Não tem como... Você acha que muitas vezes o Trump impõe uma tarifa e aí negocia, não entra em vigor naquela data especificamente? O Trump, né? Você acha que isso pode acontecer agora ou em razão dessa escalada do Alexandre de Moraes, que também está rebatendo, ele pode ser que entre em vigor de fato? Eu acho que ele pode até piorar. Eu acho que ele pode chegar no dia, ou antes do dia 1º, e chegar e taxar o Brasil em 100%. Entrar numa rota assim, kamikaze, né? Geral. E o Brasil agora, que tinha que estar fazendo, provavelmente já está fazendo, né? O Geraldo Alckmin deve estar fazendo isso, procurando outros mercados. Porque, a menos que o Trump fizesse o seguinte, se ele chegar e zerar para todo mundo, falar, gente, olha, esquece tudo que eu falei, vamos pegar só o Brasil agora, vamos ferrar com o Brasil. Aí seria uma situação muito complicada, né? Como isso não deve acontecer, de fato, nós temos possibilidades de termos outras aberturas de mercado. Agora, o volume de coisas que os Estados Unidos importam e que não serão compradas por eles em função dessas tarifas vai criar um excedente mundial, né? Vai ter, por exemplo, a gente vai querer buscar quem é que pode comprar laranja, comprar carne, comprar café. Mas tem gente que exporta caqui e que vai querer vender caqui também. E, de repente, a gente vai ter fluxos comerciais. Por exemplo, eu não sabia que o Piauí exportava tanto mel. Toneladas e toneladas de mel, né? Então, quer dizer, é difícil encaixar mel? É difícil encaixar mel no Brasil? O Brasil vai muitas frutas para exportação. Não dá para processar essas frutas, fazer suco? Não dá para distribuir isso para merenda escolar no Brasil inteiro? Sei lá. Ter alugar um pedaço de terra lá na Patagônia, que não precisa de congelador, e só bota as coisas lá em cima do iceberg. E de vez em quando vai lá buscar, para não gastar energia, sei lá, carne. Pô, se tiver excedente de carne aqui no Brasil, é ótimo. Vamos comer carne doidado aí. Vai baixar o preço. Café, vai baixar preço. Então, vai meter no mercado. O governo tem instrumentos para poder mexer nisso. Eu tenho certeza que o Alckmin está cuidando disso. Eles têm essa visão. Essas viagens que o Lula fez nesses últimos tempos certamente serviram para abrir uma série de canais que já estão abertos. Então, esses canais agora, diante de uma crise, eles só precisam ser pavimentados, né? Precisam ser mexidos, né? E eu acho que é o que vai acontecer. O senhor está preocupado, está otimista? O que o senhor está sentindo principalmente em relação a esse ataque de Trump agora? O que o senhor está... Assim, a impressão que dá, eu estou chamando de senhor também, de novo, é o hábito, mas eu vou corrigir isso aí. Nas próximas não vai sair mais. Tem aí uma tentativa, de fato, de interferência nas eleições brasileiras de 2026? Você está sentindo que eles vão tentar fazer um candidato de extrema-direita vencer aqui e usar todos os artifícios possíveis? Ricardo, eles querem interferir em eleições do mundo inteiro. No mundo inteiro eles querem influenciar.
Influenciaram aqui na Argentina, que não é um país, não é um parceiro, não, como eles chamam, não é um player global. O Milei é fruto dessa história. No Equador, que é um país também que é pequeno em relação ao Brasil, teve uma interferência lá externa, está lá o empresário que é presidente do Equador, eles vão tentar mexer na eleição na Colômbia, vão tentar mexer na eleição no Chile, eles tentaram no México, mas o México que é o grande laboratório do planeta hoje, na minha opinião, porque eles tentaram também, esse tempo todo também, evitar que o México chegasse onde o México está chegando. E veja bem, quando você fala assim, devemos ficar preocupados aqui no Brasil. Olha só, o Brasil, eu não sei o número exato, tá, mas eu acho que assim, o Brasil corresponde a 2% de tudo aquilo que os Estados Unidos importam. E a nossa balança comercial para os Estados Unidos, o Brasil exporta 12% das nossas exportações, o 10% das nossas exportações todas vão para os Estados Unidos. Portanto, nós não somos dependentes exclusivamente do mercado norte-americano para as nossas exportações. Agora, você veja o México, que está ali do lado deles. 40% do que o México exporta é para os Estados Unidos. Então, uma tarifa de 25% sobre os produtos mexicanos é uma bomba nuclear muitas vezes superior aos 50% sobre a economia do Brasil. Porque 10% sobre a economia mexicana arrebenta com a economia mexicana. 50% sobre os produtos brasileiros não arrebentam com a nossa economia. Vai pegar alguns setores, vai machucar alguns setores. Mas tem outras nações que estão com um nível de estresse e preocupação muito superior ao nosso, que é o caso do México. O Canadá também está com o Canadá com a taxação que vai sofrer, enfim, porque é um país que depende quase que unicamente das suas exportações que são feitas para os Estados Unidos, porque elas são feitas por terra, por ar, por mar, por rio, tudo, né? E o México, a mesma coisa. Então, não dá para a gente fazer nenhum tipo de previsão, porque nós estamos lidando com um psicopata que governa os Estados Unidos e que não tem nenhum tipo de amarra. Porque se tivesse o Congresso Nacional, tivesse o Supremo Tribunal Federal, tivesse algum organismo, as Forças Armadas, sei lá, grupos econômicos balizando o Trump, você saberia, olha, isso aqui ele não vai porque ele vai se conflitar com esse grupo aqui. Mas como nós não temos isso nítido nos Estados Unidos, então ele faz o que dá na telha dele e acabou. E é inimputável. E tem outra. Como ele é um cara que sabe que está no último mandato, a não ser que ele quisesse dar um golpe nos Estados Unidos institucional para poder se reeleger. Não é de se duvidar? Não é de se duvidar. Mas ele também já é um cara que está na faixa etária que não dá para fazer muita aventura, né? Ele vai completar 80 anos agora. Tanto se fala do Lula, ele está chegando aí com os 80 também. Né? Então, a perspectiva de uma figura como essa, é difícil a gente saber o que ele está pensando. Ele está pensando que vai viver mais 20 anos, então ele vai poder... Enfim, ele quer se reeleger, ele quer ficar mais 5 anos como presidente dos Estados Unidos, quer 10 anos, sei lá. Quer fazer o vice dele. Ninguém sabe. Gente boa, você já pensou em trabalhar de casa, 100% home office? Sem patrão chato em cima, sem escala 6x1, sem trânsito, sem ônibus lotado para ir para o trabalho? Pois é, tem um monte de formas de se trabalhar de casa, do computador ou do celular. Um monte. Você pode usar o seu talento para ganhar dinheiro na internet. Por exemplo, você vende? Então, tem esquema de venda sem estoque. Você é prestador de serviço? Sei lá, editor de vídeo. Também dá para você prestar serviço online. E ó, essas oportunidades são aqui do Brasil e também tem oportunidade gringa, viu? Que paga em dólar. Tem uma galera que está nessa. Por exemplo, a gente recebeu mensagens que eu queria mostrar para você. Ó, o Carlos Matos é um deles. Ele embarcou nessa história, foi aprender e hoje está ganhando uma grana. Ele tem um emprego ainda, tá? Trabalha numa fábrica, ele até conta aqui na mensagem dele, chegou em casa exausto depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado, estava lá se dedicando e tal, compartilhando o resultado dele, $643. Isso dá mais ou menos R$3.200 por mês que ele está ganhando de renda extra, tá? Porque ele tem emprego ainda. Só que tem uma galera que já está direto, já está só nisso e está ganhando muito bem. Olha só o Paulo Rodrigues, a mensagem dele, está se dedicando há 4 meses e finalmente alcancei os $2.000. Agora foquei em um produto que parece ter uma demanda constante. No caso dele é venda, né? Olha lá, $2.154. Isso dá mais ou menos R$11.000 por mês. Dá uma olhada aqui na Cláudia Oliveira. Ela até brinca que vai tocar fogo na carteira de trabalho dela, porque agora ela está trabalhando só online de casa e está ganhando $3.134. Isso dá R$16.000 por mês. Tudo isso aqui foi autorizado, tá? Tudo que você precisa saber para encontrar essas oportunidades de trabalho na internet, para você se dar bem, você encontra nesse link aqui que aparece embaixo do vídeo aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui onde está com o mouse.
Pois é, você clica aqui, você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, que vai te explicar tudo que você precisa saber e mais, ele vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas que você vai entender todo o método da Escola de Negócios Digitais. E se você gostar, se você achar que é para você, entra nessa. Então clica no link que aparece aqui na descrição, pode ser que essa oportunidade mude a sua vida, porque ó, te garanto, trabalhar em home office é muito melhor do que ter que se deslocar todo dia para o trabalho. Falo por experiência própria.